Quinta-feira da sétima semana do Tempo Comum, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por você estar aqui meditando o Evangelho comigo todos os dias. Vamos ao Evangelho que está em Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos teus pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e viverei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o núcleo do Evangelho é cortar o que nos leva a pecar, pois é melhor entrar no céu faltando algo do que ter tudo e ser lançado no inferno. Primeira coisa que eu quero destacar é justamente a realidade do inferno. Nós vivemos em tempos onde nós não mais falamos do inferno. Você já reparou isso? Por quê? Bom, por tantos motivos. Mas talvez nós deixamos de acreditar naquilo que é a oposição que Jesus faz. Jesus Cristo veio para nos tirar do pecado. Por quê? Porque o pecado nos leva para o inferno. Ora, se não houvesse essa necessidade de nos salvar, para que Jesus faria tudo o que fez? Para que Jesus, então, viria nessa batalha contra o mal? Por quê? Não faria muito sentido? Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, o inferno existe, ele está aí, e para ir para o inferno é muito facinho, é só não fazer nada. Às vezes a gente cai na ideia de que, eu não mato, não roubo, então pronto, acabou, já estou salvo. Não é bem por aí. Porque existem outras realidades na nossa vida que precisam ser corrigidas, que precisam ser restauradas, e algumas realidades que nós precisamos de fato cortar. Vejamos. Nosso Senhor nos dá três exemplos, 3 pontos para meditarmos sobre a necessidade de cortar. Ele diz, versículo 43, se tua mão te leva a pecar, corta-o. Versículo 44, se teu pé te leva a pecar, corta-o. Mais à frente, versículo 46, se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Nosso Senhor está falando para você de fato arrancar o olho? Claro que não. Nosso Senhor está falando para você arrancar a mão? Óbvio que não. O pé? Óbvio que não. Mas meu irmão, minha irmã, é cortar tudo aquilo que me leva a pecar, ou seja, fugir das ocasiões de pecado. Veja, se tua mão te leva a pecar, corta. O quê? Pela sua mão, que é também motivo de graça, motivo de bênção, pela sua mão você consegue ajudar, você consegue trabalhar, se sustentar, se reerguer, nós conseguimos nos comunicar, pelas mãos eu consigo ligar o celular para fazer a gravação, nós conseguimos fazer tantas coisas e quase tudo pelas mãos. Mas essas mesmas mãos que são instrumentos de Deus podem ser instrumentos do pecado. Por exemplo, pelo mesmo celular que você assiste alguma coisa, os seus dedos, as suas mãos podem te levar a falar mal do outro. Assistir conteúdo ilícito na internet, a sua mão pode te levar a tocar em algo que você não deve tocar, a pegar em algo que você não deve pegar. Entende, meu irmão? Que o fato aqui não é exatamente a mão, mas o uso da mão. Ou seja, nós precisamos cortar tudo aquilo que nós estamos com as nossas mãos, por exemplo, isso pode ser com qualquer coisa, mas nós estamos aqui com mão, pés e olho. Tudo que as nossas mãos nos levam a tocar, a pegar, que são ilícitas, nós precisamos cortar estas ocasiões. Da mesma forma, o pé. O pé é o ponto de sustentação, pelos pés nós andamos, nós corremos, nós nos movemos, nós podemos visitar alguém, nós podemos ir trabalhar e nós dirigimos por causa dos nossos pés também. Agora perceba, o teu pé está te levando onde? Para o boteco?
Teu pé está te levando onde? Para o grupo de pessoas que vai falar mal de alguém? Onde os seus pés estão te levando? Perceba que aquilo que é motivo de graça pode se tornar um motivo de pecado. Da mesma forma o olho. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Pelo olho, meu irmão, nós vemos a natureza, nós olhamos as pessoas, nós conhecemos a realidade, nós contemplamos as belezas, as maravilhas de Deus. Imagine como deve ser ruim a pessoa que é deficiente da visão, que não consegue enxergar plenamente, ou às vezes não consegue enxergar nada. Como deve ser mais difícil a vida dessa pessoa. Então, meu irmão, este mesmo olho que é fonte de bênção, de contato, de contemplação, ele pode ser usado também para o mal, para assistir o que não deve, ver o que não deve, para, a partir do olhar, imaginar o que não deve, julgar as pessoas pelo olhar. Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, estou tentando aqui detalhar o Evangelho, mas é para dizer que o problema está na ocasião do pecado. Então, vamos agora trocar com outros exemplos. Se aquela sua amizade te leva a pecar, corta. É melhor entrar no reino do céu sem aquela sua amizade do que tendo amizade e ser lançado no inferno. Se aquele seu emprego te leva a pecar, corta-o. É melhor, então assim, eu posso aplicar isso tudo. Se o tempo de celular te leva a pecar, corta. É melhor entrar no reino do céu sem um Instagram, sem um TikTok, do que tendo tudo isso e ser lançado no inferno. Se o seu ambiente de amizade, se aquele boteco te leva a pecar, e geralmente leva, corta. É melhor cortar do que perder a vida, ser lançado no inferno. Entende? A necessidade de olharmos e pesarmos os fatos. Nós precisamos do que para ir para o céu? Então existem realidades que, apesar de serem boas, algumas realidades podem me levar a pecar. Então, apesar de ser talvez prazerosa, de ser gostoso, de ser bom, me leva a pecar? Corta. É melhor arrancar isto que te leva a pecar do que, tendo isso, usufruir isso durante a nossa vida terrena e depois ser lançado no fogo do inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Meu irmão, dói o que imagino? Dói? Imagina isso, meu irmão, consumindo o fogo eterno, consumindo o seu corpo pela eternidade. Então, meus irmãos, peçamos a graça hoje de Deus para que nós possamos fazer esse exame de consciência. Olha, a quaresma está chegando. Este domingo vai ser o último domingo que nós vamos celebrar antes da quaresma, 8º domingo do tempo comum. Quarta-feira nós vamos iniciar o tempo quaresmal com a quarta de cinzas. E é momento a gente fazer essas reflexões. O que tem me levado a pecar? E não é só coisa ruim, não. Às vezes, mais uma vez, às vezes é seu tempo que você está dormindo, às vezes é a televisão que você está assistindo, às vezes são as músicas que você está ouvindo, às vezes é o mau uso das telas de celular. O que está te levando a pecar? Nós precisamos, então, pedir a graça do Espírito Santo para conseguir superar isso. Se eu consigo fazer bom uso de tudo, amém, bendito seja Deus. Mas se eu não consigo, e alguma realidade, seja afetiva, seja tecnológica, seja o ambiente onde eu estou vivendo, se alguma realidade dessas me leva a pecar, corta. É melhor perder algo disso do que ter isso e ser lançado no inferno. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajuda, nos faça perceber essas realidades e nos dê a coragem, a força de superar tudo isso e evitar todas e quaisquer ocasiões de pecado. Amém. Meus queridos, muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira, é dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos participar. São momentos de muita graça, de muito louvor, onde nós estamos na igreja às 18 horas para adorar o Senhor que está exposto no Santíssimo Sacramento. Então, baliza às 18 horas, Bom Jardim às 18 horas, baliza em seguida, nós teremos o Terço dos Homens, Bom Jardim, em seguida nós teremos a celebração da Santa Missa. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.